Boa tarde, pessoal. Tudo beleza? Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho sobre o tema flor e alimento, na disciplina de organografia vegetal. Os integrantes do nosso grupo são Gabriel Custódio, Luana Aparecida, Mariana Teixeira e eu, Paulo. Bom, dando uma breve introdução sobre o tema, quando nós tratamos sobre o termo flor, muitas vezes nos vem à cabeça apenas informações relacionadas à beleza e até mesmo ao aroma. Porém, é importante ressaltar que a flor, ela é o órgão responsável pelos processos reprodutivos de uma planta, mais especificamente pelo processo reprodutivo das angiospermas. Elas são responsáveis por atrair polinizadores a partir do seu cheiro e também de cores chamativas. Deste modo, promovendo o processo de reprodução na espécie, gerando o fruto. Apesar de ser a princípio destinada à reprodução, vem crescendo a cada dia no mundo o mercado das flores comestíveis. Por serem extremamente atraentes e, em determinados casos, apresentarem aromas característicos, como eu disse ali atrás, elas estão presentes desde a alta gastronomia até pratos de algumas comunidades ancestrais, tornando esses pratos mais belos, adicionando cores e sabores diferentes. Porém, nós não fomos os primeiros seres a utilizar das mais diversas espécies e tipos de flores para alimentação. As flores, elas costumam chamar a atenção de vários polinizadores que, na maioria das vezes, vão se alimentar do seu néctar, que é uma substância açucarada presente no seu interior. Deste modo, vai haver uma relação de mutualismo entre os animais e as plantas, onde a planta fornece nutrientes e alimento para o polinizador e o polinizador vai auxiliar nos processos reprodutivos da planta. Alguns dos principais polinizadores que atuam nesse processo são aves, insetos e até mesmo alguns mamíferos, incluindo, atualmente que vem crescendo cada vez mais, nós, os seres humanos. Na culinária, as flores elas são utilizadas em diversos preparos, como em cremes, aromas, geleias, em algumas saladas e até mesmo em algumas bebidas. Também vem crescendo o uso meio aos processos de cristalização e desidratação. Porém, o uso mais presente dessas flores está relacionado na aromatização de vinagres e azeites e nos mais diversos tipos de chá. Dentre os mais conhecidos no nosso dia a dia estão o chá de camomila e também o chá de hibisco. As flores mais apreciadas no dia a dia popular são flores como o brócolis, a couve-flor, o hibisco, a capuchinha, amor perfeito, dentre várias outras que eu vou citar até algumas aqui para vocês. Falando agora sobre algumas flores individualmente, a capuchinha, ou também chamada de flor de Chagas, em alguns lugares, ela apresenta flores características, podendo ser encontradas em tons de vermelho, branco e até mesmo amarelo. Elas recebem esse nome devido ao seu formato, que se assemelha a um capuz, e devido à sua beleza, elas são constantemente utilizadas para embelezar plantações e jardins ao nosso redor. Essa flor, ela vai apresentar um sabor picante e amargo, semelhante ao sabor da rúcula, e ela é conhecida pelo seu valor nutritivo, rico em enxofre, carotenoides e flavonoides. Os flavonoides, que eu vou acabar citando eles ao longo da apresentação inteira, eles são compostos presentes em várias hortaliças que vão ter a função de proteger a planta contra substâncias danosas externas, na maioria das vezes protegendo a planta contra os processos de oxidação. Deste modo, os flavonoides vão ser um excelente antioxidante para o organismo humano. O brócolis, ele é uma das flores que mais é consumida entre a espécie humana, tanto que muitas vezes nós nem nos lembramos que ele se encaixa nessa classificação. Ele vai ser uma grande fonte de fibras, possuindo várias vitaminas essenciais e importantes para a saúde humana. O borago é uma flor que pertence à família das boragináceas
e também é conhecida popularmente como flor estrela, que é originária da região do Mediterrâneo. Essa flor, apesar de ser referida e lembrada pela sua beleza, ela também é bastante conhecida devido à camada de pelos que recobre as suas sépalas. Meia gastronomia, ela vai apresentar um sabor cítrico, semelhante ao pepino, e pode ser utilizada tanto em saladas quanto em sopas. Outra planta que podemos citar aqui é a calêndula. Suas folhas e pétalas estão presentes constantemente nos mais diversos pratos e cardápios. Elas são utilizadas na produção de manteiga e também são um ótimo acompanhante para carboidratos e proteínas. Devido ao seu sabor, ela vem constantemente sendo aplicada como um substituto pelo açafrão. Deste modo, garantindo uma beleza visual ao prato, resultando naquela famosa frase que muita gente fala de que a gente come primeiro com os olhos. Já essa flor, ela pertence à família das violáceas, e ela é popularmente conhecida como amor perfeito, estando presente em regiões da Europa e também da Ásia. Essa flor ela apresenta uma textura aveludada e ela é bem refrescante, o que faz com que ela seja utilizada muitas vezes na produção de doces e bolos. Diferentemente de outras plantas, o amor perfeito está presente nos mais diversos tipos de licores, ponches e até mesmo em alguns vinhos. O hibisco, flor extremamente atraente e conhecida, está presente na maioria das vezes em chás no nosso dia a dia, sendo uma fonte de cálcio, cobre, ferro, uma grande fonte de vitaminas e de vários nutrientes. Uma informação interessante sobre o hibisco é que, apesar dele ser conhecido e muito utilizado em meia culinária, nem todas as espécies de hibisco elas são destinadas ao consumo. Ou seja, nem todas as espécies de hibisco elas vão poder ser consumidas pelos seres humanos, porque algumas específicas elas vão apresentar uma toxina natural que não é recomendado de ser ingerido por nós. Apesar de grande maioria das flores poderem ser destinadas a fins alimentares, é preciso ter certos cuidados nos processos de cultivo desses indivíduos, para assim elas estarem devidamente destinadas para o consumo humano. Em termos gerais, 90% de todas as flores elas são comestíveis, porém é necessário que as flores elas sejam destinadas para alimentação, sendo produzidos de acordo para esse fim, seguindo determinados processos. Essas flores elas são normalmente utilizadas na alta gastronomia devido não só à sua aparência, mas pelo seu preço também. Pois, como eu disse antes, para a flor ela poder ser devidamente destinada para o consumo, é preciso uma produção muito técnica e específica, baseada em estufas, climas controlados, entre outras técnicas que vão auxiliar nos processos de produção dessa planta. Deste modo, as flores presentes em floriculturas e afins, ou seja, aquelas flores que vão ser destinadas para ornamentação, não é recomendado que elas sejam ingeridas, porque no seu processo de produção, vários agrotóxicos e produtos químicos são utilizados, porém eles são utilizados para buscar um melhor desempenho no quesito visual, ou seja, para melhorar as características visuais da flor, tornando ela mais bonita e atrativa aos olhos. Por atualmente essas flores estarem inseridas nas mesas de várias pessoas, determinadas flores elas vão apresentar características nutricionais específicas e deste modo elas são amplamente exploradas e procuradas para os mais diversos fins. Em algumas espécies, todas as partes da flor vão poder ser ingeridas, porém as mais utilizadas são as pétalas, o néctar e o pólen. As pétalas, por exemplo, na maioria das vezes, elas são ricas em vitaminas, minerais e, como dito anteriormente, em compostos antioxidantes. Elas também são grande fonte de proteína e também de lipídios. Já o néctar, substância muito utilizada pelos polinizadores, contém grande quantidade de glucose, sacarose e frutose, e também alguns ácidos. Já o pólen, ele vai ser uma parcela da flor
que vai ser rica em proteínas, carotenoides e lipídios. Uma informação importante, que é sempre importante ressaltar, é que apesar dessas propriedades nutricionais diversas, cada substância dessa que eu falei, ela vai estar presente na flor em quantidades extremamente pequenas, devido até ao porte da flor, dependendo do caso. Deste modo, não é muito recomendado ter uma dieta baseada nesse tipo de alimento. No caso, uma dieta estritamente voltada para esse alimento. Porém, inserir determinadas flores meio a uma dieta já pronta, uma dieta específica e pensada, pode ser uma alternativa muito interessante. Tratando agora sobre algumas curiosidades, além de utilizadas na gastronomia, muitas flores eram e atualmente são consumidas para fins medicinais. Vários povos utilizavam das flores a partir de chás, calmantes ou até mesmo de sedativos. Como exemplo desse uso na medicina moderna, a flor popularmente conhecida por amor perfeito, que eu até citei ela mais atrás, ela vai apresentar características diuréticas, auxiliando em problemas intestinais. E ela também vai ter a capacidade de potencializar o metabolismo humano. Nectarívoros podem ser classificados como os animais que se alimentam de néctar. Por apresentar alta taxa de açúcar, o néctar ele consegue suprir tranquilamente as necessidades energéticas de certos animais, garantindo assim energia suficiente para a sobrevivência do mesmo. Um exemplo desses animais são as abelhas, que se alimentam do néctar de certas flores, auxiliando nos processos de polinização ao mesmo tempo. Muitas pessoas não sabem, mas a tequila é uma bebida produzida a partir de uma flor, popularmente conhecida como agave americana ou agave azul. Essa planta ela vai apresentar uma inflorescência bem demorada e ela floresce apenas uma vez ao longo de sua vida. Essa característica sendo denominada como monocárpica. Sua seiva ela vai ser fermentada, o que vai liberar alguns açúcares e algumas substâncias essenciais, que a partir dessas vão se originar os processos de produção da famosa bebida destilada. No Antigo Egito, uma flor branca era constantemente utilizada na produção de vários doces, com sabor e aroma característico. Essa flor, de nome Althaea officinalis, era também conhecida como flor marshmallow, e até hoje ela é utilizada na produção da famosa guloseima americana. Então, gente, essas aqui são as referências que nós utilizamos para basear o nosso trabalho. Esperando que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem tirar com a gente. Obrigado a todos pela atenção e uma ótima tarde.